Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu estava separada já fazia quase 10 anos. Tinha um casal de filhos, uma menina de 14 e um menino de 8. Engravidei do meu ex-marido novamente, depois que nos separamos. A separação partiu dele. Ele me deixou por outra. E na época, eu era tão apaixonado, tanto que cedia sempre que ele me procurava. Eu não conseguia dizer não. E numa dessas recaídas, acabei engravidando do meu caçula. A mulher dele, da época, acabou descobrindo. Deu o maior rolo. Mas adivinha, apesar da briga, da discussão, da bronca, eles continuaram juntos. E depois disso, resolvi me afastar dele de vez. Até porque não queria aquela vida para mim. Se era eterna amante do ex-marido. Eu, inclusive, lhe dei a chance de escolher. Ou voltava para mim, ou saía de vez da minha vida. Acho que não preciso nem dizer o que foi que ele escolheu. Só que volta e meia, apesar disso, ele tentava me seduzir de novo. Aparecia em casa cheio de promessas, sabe, de conversa fiada, mas eu sabia que era tudo vazio. Decidi ficar sozinha, me dedicar apenas aos meus filhos. E mesmo quando me interessava por alguém, se ele soubesse, dava um jeito de estragar qualquer romance que eu pudesse sonhar em ter. Ele não me deixava seguir com a minha vida, embora ele tivesse seguido com a vida dele. Sempre usava aquele argumento: eu pago pensão para os nossos filhos, Sueli. Você acha que eu vou permitir que você fique de assanhamento com outro cara? Mas nem a pau. O que uma coisa tem a ver com a outra? Tem tudo a ver. Se você quiser colocar outro homem nessa casa, tudo bem, você que sabe. Só que não vai ver a cor do meu dinheiro. Nunca mais. Sabe, o argumento legítimo de uma pessoa ignorante. Uma coisa assim, nada a ver. Sabe, coisa de gente sem noção. Só porque pagava pensão, que não era para mim. Era para os filhos. Eles se achavam no direito de controlar a minha vida. Por esse motivo, fiquei sozinho durante muito tempo. Até porque, é como eu já disse, quando descobria que eu estava interessado em alguém, ele dava um jeito de atrapalhar. Quando completou 5 anos de separação, lembro que eu comecei a sair com um colega de serviço. Não estava apaixonada, mas gostava da companhia dele. E adivinha? Quando o Henrique descobriu, ele teve a capacidade de aparecer na firma e armar a maior cena. Só não trocou socos com o meu namorado porque os outros colegas não deixaram. Separaram uma briga, mas o estardalhaço foi tão grande que, acredite quem quiser, eu e o Marcelo acabamos sendo demitidos. Nosso chefe não quis nem ouvir explicação. Fomos demitidos sumariamente. E o estrago não ficou só nisso. O Marcelo ficou com medo do Henrique e acabou se afastando de mim. Depois do que aconteceu, eu achei que devia assumir uma postura mais firme. Tanto que deixei muito claro para ele, para o Henrique: olha, se você continuar querendo se meter na minha vida, eu juro que vou na delegacia e faço um boletim de ocorrência contra você. Olha, eu acho que ele nem levou muito a sério. Eu senti, mas de qualquer modo, mudei completamente meu jeito de ser em relação a ele. Imagine,
Por conta do que ele tinha aprontado, perdi até meu emprego. Foi o cúmulo. E o Marcelo ainda achou melhor terminar tudo comigo. Ou seja, perdi tudo. Depois disso, eu acabei me fechando um pouco para um novo relacionamento. Decidi ficar sozinha. Sabe quando você chega à conclusão de que, enfim, nasceu para ficar sozinha? Decidi cuidar da minha vida, da minha casa, dos meus filhos. Por sorte, logo arranjei outro emprego e estava seguindo a vida do jeito que dava. Ali do lado de casa, morava uma mulher com quem acabei fazendo amizade depois que ela se mudou. Fazia 1 ano e pouco que ela estava morando ali do lado. E vez ou outra, aparecia ali em casa para tomar um café, contar as novidades, conversar, fazer uma visita. Naquele sábado, lembro que a gente estava ali conversando, de repente ela falou: eu nunca comentei com você, mas sabe que eu tenho um irmão que também é separado? Acho que já faz uns 4, 5 meses que ele se separou. Sério? E ele já veio te visitar aqui, às vezes? Então, ele já veio, mas agora faz tempo que não vem. Eu podia apresentar vocês dois, se você quiser, é claro, né? Vai que vocês acabam se entendendo. Ih, Solange, não tenho nem tempo para pensar nesse tipo de assunto, viu? De mais a mais, tô muito bem sozinho. Ah, mas você ia gostar de conhecer o Edmar. Não é porque é meu irmão, viu? Mas homem bom tá ali. Olha, ela fez um monte de propaganda do irmão. E é claro, chegou num ponto que eu fiquei até curiosa, né? Para conhecê-lo. Mas deixei muito claro que não estava pensando em romance naquela altura da minha vida. O fato é que depois desse dia, durante algum tempo, ela não tocou mais no assunto. Até que uns 2 meses depois, eis que o irmão dela aparece ali na sua casa. Só que eu só fui saber disso porque fui levar a Santinha na casa dela. Ela me recebeu à porta, pegou a Santinha, pediu que eu entrasse. Mas como eu tinha deixado as crianças sozinhas em casa, achei melhor não. Ela insistiu. Ah, entra um pouquinho, Sueli. Vem cá que eu quero te apresentar meu irmão. Ele estava sentado no sofá. O marido dela também estava ali. E um dos filhos. Fiquei até meio sem graça, quando de repente ela olhou e falou aquilo. Isso aqui é a Sueli Edmar. Aquela minha vizinha que eu comentei com você, lembra? Imagine. Além de ter falado dele para mim, parece que tinha falado de mim para ele também. Acho que devo ter ficado até meio corada, porque senti meu rosto queimando. Trocamos um aperto de mão. Depois ela serviu uma xícara de café e a gente ficou ali conversando. Olha, uma coisa não dava para negar. Era um homem bonito, simpático. E tinha uma voz assim, tão linda, marcante. Ele me contou que trabalhava numa imobiliária. Aliás, até repetiu umas coisas que a Solange já tinha me contado. Quer saber? Gostei de conhecê-lo. Não vou mentir que além de ter ficado com uma boa impressão dele, também fiquei com certos pensamentos. Se a Solange realmente estivesse querendo nos juntar, quem sabe não fosse uma má ideia. Justo eu, que não queria saber de romance, e o pior é que não queria mesmo. Lembro que depois que a gente se despediu, voltei para minha casa empolgada. Naquele mesmo dia, mais tarde, a Solange apareceu ali em casa e me falou umas coisas que fez aquela minha empolgação se multiplicar. Sabe que depois que você veio embora, o Edmar não parou de falar em você? Diz que te achou bonita. Aliás,
Espero que você não se importe, tá? Mas eu passei teu número para ele. Fiz mal? Eu não esperava por aquilo. Mas se eu dissesse que fiquei zangada com ela, estaria sendo muito hipócrita. Falei que estava tudo bem, não tinha problema. E a verdade é que fazia tempo que eu não sentia o coração tão leve. Sabe? Aquela sensação assim que dá, de que parece que alguma coisa boa, gostosa tá para acontecer. Ela me fez um monte de perguntas. Quis saber o que eu tinha achado dele. E eu falei a verdade. Que tinha achado um homem muito interessante. Enfim, fiquei esperando pelo seu contato, mas isso ainda demorou quase 2 semanas para acontecer. Até pensei que ele nem fosse me ligar, mas um dia, eis que aconteceu. Mandou um como vai, perguntou se eu lembrava dele, e depois, para completar, me convidou para almoçar. Aceitei, claro. Passei o endereço ali do meu trabalho e ele ficou de passar ali para me apanhar. Claro que fiquei nervosa. Imagine, quanto tempo que eu não tinha nada com ninguém. Fiquei ansiosa. Em resumo, foi apenas um almoço. Não aconteceu nada demais. Conversamos, ele inclusive falou da ex-mulher, do fim do casamento, da filha que tinha com ela. Falei também do meu casamento, enfim. Até porque era um assunto comum, né? Imagine se eu conto tudo que o Henrique me fez. Que inclusive tinha me feito perder o emprego. Só porque me envolvi com um colega de serviço. Se eu contasse isso, acho que o Edmar ficaria com o pé atrás, no mínimo, né? Falei só o essencial. Que estava separada há muito tempo, tinha um casalzinho de filhos. Omiti até mesmo que tinha engravidado do meu ex-marido depois que estávamos separados. Depois que ele me deixou de volta ali na frente da empresa, trocamos um beijo no rosto e com aquela promessa de manter contato. Passei a tarde toda pensando nele. Naturalmente que conversei com a minha vizinha, né? Contei que seu irmão tinha me convidado para almoçar. Ela ficou toda eufórica. Puxa vida, que bom! Eu tinha um palpite mesmo que vocês iam se dar bem. Mas vem cá, aconteceu alguma coisa a mais? Um beijo, pelo menos? Pior que não. A gente só está se conhecendo. Imagine, justo eu que tinha me fechado para um novo relacionamento, estava ali toda entusiasmada, toda cheia de expectativa. Claro que a imagem do meu ex-marido também surgiu na minha mente. Fazia tempo que ele não me incomodava, mas será que ia começar a pegar no meu pé de novo? Se eu me acertasse com o Edmar? Era só o que me faltava, né? Enfim, o fato é que, vez ou outra, a gente trocava mensagens. Até que no final de semana, criei coragem e o convidei para almoçar com a gente, ali em casa, domingo. Tudo bem que meus filhos estavam ali, mas já seria bom para ele ficar conhecendo as crianças, né? Até falei que, se quisesse, ele poderia trazer a filha dele. E ele realmente acabou fazendo isso. Olha, a gente passou um domingo assim tão gostoso. Até a Solange apareceu depois para tomar um café. Ela sabia que eu tinha chamado o Edmar para almoçar e aproveitou para dar uma passadinha ali. Lembro que nesse dia, para não dizer que não aconteceu nada, trocamos um beijinho de despedida. Foi na boca, mas praticamente um selinho. Mesmo assim, deixou o caminho aberto. Olha, eu me senti tão entusiasmada depois. Comecei a fazer um monte de planos. No final de semana seguinte, levei as crianças para dormirem na casa da minha irmã para poder sair tranquila com Edmar. E dessa vez, adivinha? Aconteceu tudo aquilo
que tinha de acontecer. Porque tinha. Sabe, já estava mais do que na hora. Foi um momento assim tão bonito, porque eu já vinha sonhando com aquilo. Por isso eu levei as crianças lá para minha irmã. Aí ele me levou para comer uma pizza. Trocamos muitos beijos. Desta vez, beijo para valer. Mas o melhor de tudo ficou para o fim da noite. Quando me deixou em casa, eu o convidei para entrar um pouco. E como as crianças estavam na casa da minha irmã, aproveitamos que estávamos sozinhos para fazer a festa. Foi a primeira vez que fui para a cama com alguém depois de muitos anos. E olha, foi simplesmente maravilhoso. Eu até queria que ele passasse a noite toda ali comigo. Queria acordar do seu lado de manhã, mas ele achou melhor ir embora para casa. Diz que mandaria mensagem depois. Meu Deus, há quanto tempo que eu não me sentia tão bem daquele jeito. Tão feliz, tão eufórica. Eu não conseguia nem disfarçar o meu sorriso. Conversei com a Solange depois, contei da noite maravilhosa que tinha passado com o Edmar. Ela ficou tão feliz. Depois também contei para minha irmã, quando fui buscar as crianças. Só que ela me trouxe de volta para a realidade. Só cuida pro Henrique não ficar sabendo, hein, Solir? Capaz de ele começar a incomodar você de novo, hein? Você conhece, né? Meu Deus, eu estava tão feliz que, olha, nem tinha pensado nessa possibilidade. Pelo menos não naquele dia. Se bem que depois das ameaças que eu fiz de registrar boletim contra ele, eu acho que ele ia ser um pouco mais cuidadoso em relação a mim. Mesmo assim, claro, fiquei preocupado. Enfim, a gente continuou se falando, eu e o Edmar, se vendo. Até que um dia, lembro que depois de fazer amor, eu me perguntei aquilo. Escuta, como que você se dá com a tua ex-mulher, hein, Edmar? Vocês se falam assim, numa boa? Ele disse que sim. Aí perguntou por que é que eu estava querendo saber daquilo. E juro, a minha intenção era lhe falar do meu ex-marido, dos perrengues que eu passei nas mãos dele, até para prepará-lo para quando o Henrique ficasse sabendo de nós. Mas aí eu continuei falando. Na sua ex, lembro que eu perguntei. Eu sei que vocês já estão separados há alguns meses, mas existe alguma possibilidade de volta? Sinceramente, olha, eu acredito que não, viu? Nem da tua parte. Aliás, Edmar, me responda sinceramente. Você ainda sente alguma coisa por ela? Tem algum sentimento, assim? Se ela te pedisse para voltar, por exemplo, qual seria a tua reação? Ele franziu a testa, ficou me olhando assim durante um tempo, depois fez uma cara. Acho muito difícil isso acontecer, viu? Ele falou aquilo e acabou mudando de assunto. Sabe, não me respondeu. Eu perguntei a ele se ela pedisse para ele voltar. Em vez de lhe dizer, olha, se pedir, mesmo assim não vou. Não. Deu uma desconversada. Só disse que achava difícil que ela fosse pedir uma coisa dessa. Falou aquilo e já mudou de assunto. Eu senti que ele ficou até meio incomodado. No domingo, a Solange apareceu ali em casa, que sabia como é que estava o nosso rolo ali, do que eu falei que tínhamos nos visto na terça-feira. Aí ela quis saber se estava tudo bem entre nós. Falei que até onde eu sabia estava. Só que a cara que ela fez, podia ser impressão minha, mas ela pareceu preocupada.
Tanto que depois me contou uma coisa que me deixou insegura demais. Primeiro, falou que tinha conversado com o irmão por telefone e acrescentou: ele diz que a Andréia anda cercando ele. A Andréia era a ex-mulher do Edmar. Segundo a Solange, ela já estava sabendo que eu e ele estávamos saindo. Inclusive, a própria filha deles contou que eles tinham vindo almoçar ali em casa. E depois, minha amiga ainda falou: ela está morrendo de ciúme dele, Sueli. Está fazendo de tudo para os dois se acertarem de volta. Mas ele não me falou nada. Pois é, mas acho que ainda vai te falar. Só tô querendo te preparar, viu? Perguntei se ele tinha dito mais alguma coisa, se havia uma chance de aceitar a Andréia de volta, mas ela falou que não sabia. Pensa no estado em que eu fiquei. Era só o que me faltava, os dois se reconciliarem. E olha, parecia até que eu estava prevendo, porque eu perguntei para ele aquele dia: se a tua ex-mulher, se ela quisesse voltar, o que você diria? Ele mentiu para mim. Sabe, ele falou uma coisa que não tinha nada a ver com a verdade. Acho muito difícil isso acontecer, sabendo que isso já estava acontecendo, inclusive. Tudo bem que nossa história tinha começado há pouco tempo, mas ele tinha me conquistado. Eu já estava gostando dele. Aliás, como não gostava de ninguém há muitos anos, como nunca gostei de enrolação, liguei para ele depois. Falei da conversa que havia tido com a Solange e pedi que ele fosse sincero comigo. Até porque, o que adianta embromar? Senti até uma pontada no peito quando ele falou: já que você pediu sinceridade, não vou mentir para você, Sueli. A gente tá... Eu e a Andréia, a gente tá se reaproximando. Você ainda gosta dela, né? Pode dizer, já começou mesmo. Dessa vez ele não respondeu. Mas convenhamos, né? Para que responder? Já tinha dito que estavam se aproximando. Aquele dia, quando eu perguntei se ele ainda sentia alguma coisa por ela, ele não respondeu. Só falou que achava difícil os dois se reconciliarem. Mentira. Naquelas alturas, ele já sabia que ele estava atrás dele. Olha, fiquei com tanta vontade de chorar. E acabei chorando mesmo. Mais uma desilusão. Depois pensei, refleti, analisei tudo e decidi me retirar de cena antes que ele próprio me dispensasse. Nunca tínhamos conversado sobre relacionamento sério, de modo que aquilo que tínhamos era apenas um caso, um romance. Não quis me meter na sua vida, muito menos pressioná-lo. E decidi me afastar para que, se ele quisesse voltar para a ex-mulher, que voltasse numa boa. Vou obrigar uma pessoa a ficar comigo? Jamais imporia a minha presença na vida de ninguém. Jamais forçaria uma situação, como fazia meu ex-marido, por exemplo. Deixei a seu cargo tomar a melhor decisão. E é claro que, se ele resolvesse continuar comigo, aí seria outra coisa. Eu seria a mulher mais feliz do mundo. Mas, infelizmente, não foi isso que aconteceu. Pelo contrário. Simplesmente paramos de nos falar, até que tempos depois, através da Solange, eu soube que ele e a tal da Andréia realmente tinham se reconciliado. Ela pediu até desculpas por me envolver nesse rolo todo. Até porque viu que eu fiquei muito mal.
Fazer o que se não deu certo, né? Tenho certeza que ela teve a melhor das intenções, querendo me aproximar o irmão de mim. Não deu certo, não foi culpa dela. Meu ex-marido nem ficou sabendo que me envolvi com outro homem. E quer saber? Melhor assim. Não queria vê-lo dando pitaco de novo na minha vida. Estou agora reaprendendo a ser só, de novo. Depois de um tempo de felicidade que provei ao lado do Edmar. Bem pouquinho, né? Não foi muito, não. E é claro que agora está doendo. Sinto muita saudade dele, até das mensagens que a gente trocava. Mas é como dizem, né? Vida que segue. É uma pena que não deu certo. Uma pena que ele tenha voltado para a ex-mulher. Mas também não posso ficar chorando o resto da minha vida. Preciso levantar a cabeça e seguir em frente. Fazer o quê? A vida tem de continuar. O mundo simplesmente não para a gente sofrer e chorar.